Queridos e queridas paz e bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez a este programa. Esse programa faz parte da programação da Teresina de Santa Dulce e, como todos já sabem, a gente deu o nome a esse programa como uma Santa e 13 Virtudes. É claro que a Santa é Santa Dulce dos Pobres e ela tem 13 virtudes, na verdade muito mais que 13, mas como o número 13 é muito forte na vida de Santa Dulce, a gente resolveu então classificar aqui 13 virtudes para nos ajudar a conhecer um pouco melhor quem foi e quem é Santa Dulce dos Pobres. E hoje nós vamos falar de uma virtude que foi muito marcante na vida de Santa Dulce, que foi o acolhimento. Ao longo de sua vida, o que mais Santa Dulce fez foi acolher pessoas diversas que passavam por sua vida, a fim de proporcionar a essas pessoas uma experiência profunda com o amor de Deus, que é materializado através do amor humano. E hoje nós temos aqui Edna, seja bem-vinda. Edna é nossa colaboradora das obras sociais Irmã Dulce aqui no Complexo Santuário, e ela vai nos ajudar a entender como foi e como é o acolhimento de Santa Dulce, porque ela continua acolhendo tantas pessoas através de suas obras. Então, Edna vai se apresentar e nós trouxemos Edna porque também o acolhimento perpassa por sua profissão. Então, seja bem-vinda, Edna. É uma alegria tê-la aqui conosco. Olá, irmã, paz e bem a todos. Para mim também é muita alegria de estar aqui nesse momento partilhando, né, essa trezena de Santa Dulce. E uma responsabilidade muito grande falar do acolhimento de Santa Dulce, né? Então, eu sou Edna, sou colaboradora das obras sociais Irmã Dulce, sou assistente social e estou trabalhando como orientador social aqui no turismo religioso. E o meu trabalho é justamente esse de acolhimento, né? Acolhimento dos peregrinos, aos visitantes, acolhimento aos romeiros e a todas as pessoas que vêm ao encontro buscar um pouco do refrigério, um pouco da alegria, um pouco da fé, da oração e do conhecer, né, a vida dessa santa que marcou e marca e continuará marcando a vida de tanta gente na nossa cidade e no mundo, né? Então, o que é esse acolhimento de Santa Dulce e o acolhimento em Santa Dulce, né? Por que de Santa Dulce e em Santa Dulce? O acolhimento de Santa Dulce se deu, né, desde o início da sua infância, né, na sua infância, com os trabalhos que eram feitos em sua residência, né, de acolher os pobres, de receber os pobres, de observar a necessidade do pobre. E isso foi amadurecendo ao longo da sua caminhada, na sua vida religiosa, e foi coroado justamente quando ela retorna da congregação em Aracaju e começa a lidar com a realidade da sua cidade, né? Aqui de Salvador, de ver a extrema pobreza, a extrema miséria, né? Daquele povo, daquele outro irmão que ela passava e via. E para a gente ter como base, né, nesse acolhimento, a gente tem aquele pequeno jornaleiro, né? Que numa fala, não me deixe morrer, irmã, aqui na rua, toca o coração de Irmã Dulce profundamente e ali desperta nela, né, aquele profundo, né, o sentido profundo do acolher. E mais adiante ela vem nos relatando isso, não relatando a história do jornaleiro, mas o Cristo, né? Ela relata o Cristo. Se Cristo vem à sua porta e bate, como é que a gente acolhe? Então foi a voz de Cristo que ela escutou naquele pequeno jornaleiro, né? O acolhimento que ela fez foi ao próprio Cristo, que ela na sua caminhada, né, veio sempre trazendo isso, né? A gente vê pelos seus relatos, os vídeos que a gente escuta da própria voz dela falando desse acolhimento. Então, o acolhimento não é somente você receber a pessoa, né, que é o que faz o diferencial de Santa Dulce, mas o acolher é você ver naquela pessoa o próprio Cristo. Então, de que forma que a gente acolhe também aqui nas obras, no santuário, tendo essa visão do outro como um Cristo, né? Então, essa é a virtude do acolhimento. E aí, dentro
da parte profissional, né, que a gente tem aqui, aí a gente aqui é uma rede de hospital, a gente tem um complexo aqui dentro, hospitalar, né, e aí a gente tem o acolhimento. Poxa, como é que a gente vai acolher vendo o outro como um Cristo, né? Quando a gente fala de ver no outro Cristo, a gente não fala de ver no outro a sua necessidade, só a sua necessidade material, né? A gente está ali para acolher o material também. Então, quando a gente acolhe o outro, a gente acolhe dentro da sua plenitude, da sua integralidade, que é até, né, um dos princípios do SUS, a integralidade da pessoa. Sim. A gente tem que acolher ela por inteiro. Irmã Dulce fez isso, deixou isso para a gente, e a gente deve continuar esse processo de olhar o outro, não na algo só específico, né? Ele está com fome, então vamos dar comida, pronto, está satisfeito. Não é isso. Ele está com fome, a gente dá comida, mas e daí? Qual a outra necessidade dele? Ele não só está com fome, né? Ele precisa, como tem um relato que ela fala, ele vem, o pobre vem, pede um pão, eu dou um pão e passo adiante? Não. Eu paro, eu escuto, eu descubro outras necessidades dele, né? Além da fome. Às vezes é não só necessidade de comida, mas de escuta, né? Eu lembro uma vez com uma colega lá dentro do hospital, e ela disse que era técnica de enfermagem, então entrou um paciente chorando, desesperado, que queria ver o médico, porque estava assim, estava assado, e de repente ela começou a conversar com esse paciente, né? E começou a conversar, e aí foi descobrindo que o que ele tinha não era a questão da doença, mas ele estava com um problema familiar. Sim. Né? E precisava somente ser escutado. E ela conversou com ele, ele foi se acalmando. E quando chegou na hora de ser consultado com o médico, e o médico perguntou para ele, sim, o senhor, me diga aí o que você tem. Não, doutor, não tenho nada não. Não tenho nada. Mas por quê? Quando ele chegou, a aflição dele é uma aflição interior. Sim. Era uma aflição interior. Então, o acolhimento que foi dado pela técnica, né, que logo no início, esse foi o acolhimento que ele precisava. Talvez se aquela técnica não estivesse ali, o médico até pudesse fazer esse acolhimento. Mas se o médico tivesse muito atarefado e não tivesse o tempo para se debruçar, né, escutar o que ele precisa, né, falar, talvez ele saísse dali ainda aflito. Sim. Né? Então, assim, é muito importante a gente saber o que é esse acolhimento. Não um acolher só para resolver uma situação imediata da pessoa, mas acolher com o coração, né? Acolher com o amar e servir. Né? O acolhimento, ele é a concretude do amar e servir. Aí eu carrego, né, no meu crachá o lema amar e servir. Mas como é isso? Como é que eu executo esse amar e servir? Aí começa pelo acolhimento. Né? E aí a gente tem um encontro que eu fiz com os voluntários, né, há alguns anos atrás, uns 2 ou 3 anos. Aí a gente foi falar sobre o acolhimento e a gente partilhou sobre os 5 sentidos do acolhimento, né, que a gente acolhe a pessoa com os nossos 5 sentidos. Eu sou muito expressiva, né, então eu falo com o corpo todo. Então, para mim, é isso, a gente acolhe com todo o nosso ser. A gente acolhe as pessoas com um olhar, né? A primeira coisa que a gente faz é olhar a pessoa. Como é que eu olho para a pessoa? De que forma eu olho? Né? Então, eu tenho que, com o meu olhar, acolher o outro. Então, se eu já olho com repreensão, aí já não é acolhimento. Então, primeiro a gente acolhe com amor. Né? E a pessoa precisa sentir segurança no meu olhar. Quando o outro sente aquela segurança no meu olhar, aí ela vai confiar em mim, ela vai confiar na instituição, ela vai confiar nos médicos que estão ali, ela vai confiar no frei que vai chegar próximo, né, dela depois, ela vai confiar nos demais, porque eu acolhi, né, a ela com amor, como ela precisa ser acolhida. A gente acolhe com as mãos,
né? Afagando a pessoa no momento, né, de angústia, uma mão, um aperto de mão, um tocar, muda a vida de uma pessoa. E a gente via muito isso em Santa Dulce, que ela tocava nas pessoas, né? Ela acariciava. Então, essa delicadeza de tocar o outro, né? Que a gente é toda flor, né? A pele, essa delicadeza de tocar o outro, ela ameniza a tensão da pessoa, né? Quando um doente está muito agitado, se toca no doente, então eu não estou só, ele sente que não está só, né? A gente toca no respirar, né? Quando é muito interessante uma história que normalmente quem conta é Ronaldo, do taxista, né? Do odor, do cheiro do outro, né? Que a irmã Dulce pega uma pessoa na rua que está com um odor muito forte e o taxista fica chateado porque aquele cheiro horrível dentro do carro e para ela, não tinha esse cheiro horrível como ele pensou, como ele dizia, como ele sentiu, né? Para ela era o Cristo que estava ali. Sim. Então o odor dele era um odor de Cristo, não era algo repugnante. Então, até para a gente se aproximar do outro, a gente tem que aprender a sentir no outro o odor de Cristo. E aí depois a história continua dizendo que quando irmã Dulce sai do carro com aquela pessoa e o taxista sente um cheiro de rosas no carro. E ele fica sem entender, depois que ele vai, né, processar dele muito tempo depois que foi o cheiro de rosa, mas foi a única pessoa que tinha estado naquele carro foi irmã Dulce com aquela pessoa que estava bem, para ele repugnante, mas na verdade era o Cristo e saiu deixando o cheiro de rosas, né? Então, o que mais? O paladar, né? O gosto, saborear, né? A presença do outro, né? O falado com o outro, né? O partilhar até o alimento com o outro. É muito difícil, né? A gente está ali no momento. Eu falo muito assim em relação principalmente o pessoal que trabalha com população de rua, né? As nossas equipes também, de sentar ali do lado, tomar um cafezinho com o outro. Isso cativa, isso atrai as pessoas, isso adquire a confiança. As pessoas aprendem a confiar em nós. Então, a escuta, né? Olha aí, todos os sentidos. A gente, sabe, não tem como acolher sem usar todos os sentidos. Não tem como. Então, é importante a gente parar para pensar assim, de que forma eu estou vivendo esse acolhimento, né? Principalmente o acolhimento de Santa Dulce e o acolhimento em Santa Dulce, né? Interessante isso que Edna traz, porque o acolhimento é um dos princípios do dulcismo, né? O dulcismo é aquilo que mantém o legado de Santa Dulce dentro das obras e todos nós devemos ser escola de dulcismo. A gente costuma dizer que a escola de dulcismo nas obras não é apenas um espaço físico, mas todos nós somos chamados a ser escola de dulcismo aonde nós estivermos. E o acolhimento é um dos fundamentos do dulcismo, onde diz que Irmã Dulce acolheu o outro em plenitude. Outro dia nós estávamos numa reunião, eu vou falar o nome da pessoa, não gosto não, mas eu vou dizer. E Márcio Didier disse assim... achei muito interessante aquilo que ele colocou, que Santa Dulce acolhia de forma integral, mas também acolhia de forma plena. Porque ela acolhia o outro na sua plenitude e também acolhia de forma plena, ou seja, ela olhava para o outro e encontrava nesse outro plenamente o Cristo e por isso ela se dava plenamente. Exatamente. E a gente diz também que aqui nas obras a gente precisa acolher o outro na sua necessidade corporal, mas também na sua necessidade espiritual. E isso se dá de forma muito persistente e diariamente no santuário de Santa Dulce, porque o santuário fica ao lado do hospital. E muitos pacientes que às vezes saem da consulta, nós temos pacientes da Bahia toda aqui. Isso. Então, muitos pacientes que vêm do interior, às vezes ficam aguardando no santuário um atendimento ou esperando o ônibus da prefeitura. Então, senta aqui, se alimenta aqui, descansa também no santuário. E aí a gente percebe, por mais doloroso que seja às vezes, porque às vezes o único lugar que eles têm para ficar,
Mas, ao mesmo tempo, há uma beleza por trás disso, porque depois de cuidar do corpo, eles chegam no lugar onde nós cuidamos da alma. Então, Santa Dulce, ela encaminha a necessidade física e finaliza cuidando da alma. Então, Edna, a sua experiência aqui no complexo de experimentar também esse acolhimento corporal e espiritual, e como você percebe essa manifestação aqui no Santuário de Santa Dulce? Irmã, é isso que a senhora fala, né? As pessoas vêm, né, de diversas cidades do interior e de outros estados também, né, para uma consulta, para uma cirurgia. E como não tem um carro disponível, né? Como a gente tem, pega um ônibus aqui e vai para a nossa residência, elas têm que ficar. Às vezes o carro chega às 7 horas da manhã e depois só retorna para buscá-las a partir das 17 horas. E depois disso ainda vai pegar 12 horas de viagem, ou sei lá, 18 horas, né? Que a depender da localização, é muito tempo. E elas não têm onde ficar, né, dentro do hospital, porque todos os lugares do hospital é lugar de atendimento, né? E graças a Deus a gente tem esse complexo santuário, que é um lugar de acolhimento, né? É um lugar de acolhimento, porque a casa de Deus é a casa do acolhimento. E elas se sentem bem acolhidas aqui. Então elas vêm aqui para aguardar a sua condução, o seu transporte, e aproveitam, rezam, e isso é muito gratificante até para a gente que trabalha aqui na parte do complexo, porque a gente acaba entrando também no mundo dessas pessoas, né? A gente costuma às vezes passar e conversar com essas pessoas, e a gente aprende muito com elas, né? A gente descobre muitas coisas com elas, porque a experiência de vida dela, a fé que elas têm em Santa Dulce, que muitas vêm aqui apenas com a requisição, sem saber se vai conseguir ou não, e de repente ela consegue a consulta, além da consulta, precisa fazer a cirurgia, já consegue a cirurgia. E para elas é a intercessão de Santa Dulce. E quando elas vêm e ficam aguardando, elas partilham isso com a gente. E assim, a gente procura fazer no máximo possível um bom acolhimento para essas pessoas. Às vezes a gente não consegue tanto como a gente gostaria de fazer e como as pessoas merecem, né? Então, às vezes o número é muito grande de pessoas e ficam dentro do santuário, algumas ficam do lado de fora, esperando, e a gente procura de alguma forma tentar se aproximar e procurar saber, né? A questão até de alimentação. Às vezes chega pessoas que só tomaram um café da manhã e meio-dia não tem nem dinheiro, porque só veio com o carro da prefeitura. E a gente vai, né, tentando com os voluntários, né, amenizar aquele sofrimento, porque acaba sendo um sofrimento, né? A pessoa que vem para uma consulta, passa o dia todo, significa que ela não está bem. E às vezes passa o dia todo, né, não tem uma alimentação adequada, e a gente vai com os voluntários, como as pessoas que trabalham na comunidade, aí, que participam da comunidade, tentar amenizar o sofrimento dessas pessoas. E aí a gente tem até um trabalho, né, um projeto, né, para futuro, para dar um acolhimento digno, né, um acolhimento mais preciso mesmo, diante da necessidade, além delas estarem para o alimento espiritual, de estarem ali se beneficiando, né, desse bem que está dentro da igreja, dentro do santuário, mas também de ter um pouco de conforto, né, no seu corpo, né, porque não é fácil, né, a irmã principalmente que viaja muito, sabe que não é fácil você viajar 12 horas de relógio, né, e depois pegar mais 12 horas de relógio e não ter um lugar onde descansar. Né? Uma criança de colo não tem um lugar onde você dá um banho. Né? E aí a gente está com um projeto futuro para ter um lugar de abrigo, né? Uma espécie de uma casa um espaço de acolhimento, né? Até a gente tem o nome do projeto Regaço Acolhedor. Né? Por que o Regaço Acolhedor? Porque o que é o Regaço Acolhedor? Né? É o colo de mãe, é o lugar onde a gente acolhe e recolhe, né, a pessoa que tem a sua necessidade. E nesse espaço a gente pretende, né, oferecer um lugar onde a pessoa possa, né, comer, né, com dignidade, não precisar sentar ao chão para comer,
se a gente puder ter um colchonete onde a pessoa possa tirar um cochilo, né, até o horário do carro, um lugar onde a mãe possa dar um banho na criança, trocar uma fralda, né, que a gente não disponibiliza isso no santuário porque a gente não tem um espaço adequado para isso. Então, esse projeto é justamente nessa intenção de ter um lugar onde as pessoas possam se sentir bem e até se sentindo melhor, né, voltar para a igreja e estar, de fato, rezando, né, contemplando ali o local da santa, né? E a gente pretende isso, né? Algo para futuro, mas um futuro próximo, né? Que quem sabe a gente, né, com essas bênçãos de Deus aí chegando, a gente consiga realizar isso. Graças a Deus, né? E a gente percebe então, Edna e nossos ouvintes, que o acolhimento de Santa Dulce continua tanto no âmbito da saúde, Isso. quanto no âmbito educacional lá no CESA, quanto no âmbito da assistência social e também na assistência espiritual. Então são essas realidades de acolhimento que a obra afetivamente e efetivamente desenvolve. Então são 4 realidades que se alimentam mutuamente. Isso. Saúde, educação, espiritualidade e serviço social. Então não há como pensar as obras sem pensar nessas 4 pilastras. E é o que nos diferencia, né, irmã, das demais instituições, né? Assim, porque a gente, como, né, vem sendo falado, a gente não é apenas uma filantropia. Sim, a gente é muito mais do que uma filantropia, porque uma filantropia ela executa atividades, ações. Sim. A gente não só executa atividades e ações, mas a gente acolhe, escuta e oferece o bem espiritual também às pessoas, né? E isso é importante. É marcante nas obras, né? Então a gente agradece a Deus por toda a inspiração que Santa Dulce nos traz diariamente, na certeza que ela continua presente. E essa trezena, Edna e os demais, vem nos inspirar com esse tema, a mulher que tanto amou, a mulher que muito amou, que muito acolheu. Continue lá do céu intercedendo por nós todos, por vocês, fiéis, virtuais, né, que nos acompanham, que nos seguem, e que Santa Dulce continue trazendo inspirações para as suas obras e que ela não nos deixe faltar nada. E como ela, a gente também possa muito amar. Paz e bem a todos. Amanhã tem mais, então fique conosco, venha ao santuário, participe da trezena. Boa festa para todo mundo, paz e bem. Paz e bem, boas festas.